Tudo bem, Osiel? Nós estamos aqui continuando, né, a série de perguntas. O pessoal está ansioso para várias abordagens que estão sendo feitas. Isso é muito interessante sobre essa questão de moradores em situação de rua. Outro dia eu estava vendo um vídeo, Osiel, do prefeito de Criciúma, lá no sul do país. Ele se fantasiou, né? Ele se vestiu de morador de rua e passou por uma experiência para ver como que seria a abordagem das pessoas com ele, porque ele fez um programa de tentando minimizar e solucionar essa questão de moradores em situação de rua. Você chegou a ver esse vídeo? Você tem alguma coisa para comentar sobre ele? Opa, e aí, Bia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Que bom ter vocês aqui no nosso canal, que bom você estar assistindo esses vídeos, porque isso sim vai trazer esclarecimento. Aqui nós estamos com um entrevistador aqui, top de linha, que vai fazer as perguntas que você queria fazer e que você tem dúvida e precisa de esclarecimento. E é uma coisa assim que no início das gestões municipais desse novo período agora de mandato, eu acho que é unânime no Brasil todo, cara, os prefeitos ter esse olhar, porque é uma cobrança da população, uma solução para essa questão. Nós temos enfrentado muitos problemas, cara, com pessoas em situação de rua, em pequenos crimes, pequenos delitos. No último vídeo a gente falou até de crimes graves, né, de homicídio mesmo, né, por essa população. E assim, tem, vamos dizer assim, não tirado, mas meio que amedrontado, impossibilitado o direito de ir e vir de cidadãos de pessoas de bem. Para você ter uma ideia, vamos entrar na sua pergunta, eu estava numa das praças aqui da cidade, onde tem uma skate, uma piscina de skate, de patins, que meus filhos gostam, e sentado lá, ele colocando equipamento para andar, e daqui a pouco senta dois rapazes e tiram ali um cigarro, baseado, e começaram a enrolar e chavar, e conversando tudo, eu tomando chimarrão, olhei para eles assim, minha esposa já, né, me conhece já, e eles continuam naquilo ali, tá, meus meninos arrumando e tudo mais. Daqui a pouco ele arrancou o isqueiro e acender, cara, no meio do... Aí eu fui obrigado a abordar ele. Falei, moço, cara, se você quer fazer o uso de sua substância, já que eu indico que não faça, mas mesmo assim eu não posso impedi-lo de fazer, mas não no convívio social onde estão meus filhos, por favor, procure um lugar mais retirado para que você possa... Mas ele não achou bom minha abordagem. Por quê? Porque ele estava no direito dele de consumir, mas eu estou no direito com os meus filhos numa área social de lazer, com duas crianças de 11 anos e na época de 13 anos. Então, quantas famílias estão expostas nessas situações em ambientes públicos? Grande parte das praças das cidades tem se tornado em pequenos redutos de uso, pequenas cracolândias. E aí gera medo na população. Por quê? Porque são tantos noticiários negativos de incidentes, acidentes e crimes e pequenos delitos cometidos por a população de rua, que tem pressionado, igual você falou. Esse prefeito está de parabéns porque ele foi provar na própria pele com essa experiência social que ele fez, não no sentido de só sentir como é passar uma noite na rua, mas para perceber também a abordagem multidisciplinar da sua própria equipe de abordagem de rua, de laboratório de rua, do CREAS. Né? Então ele pôde definir um melhor plano de ação para essa problemática que hoje está em todo o Brasil. Você tem uma ideia? A população de rua hoje, já cadastrado e acompanhado pelo CAD único, Sistema Único de Assistência Social, já está em quase 400 mil cadastrados legalmente. Então isso significa que esse número pode dobrar de informais que não estão no cadastro único, no CAD único. Então nós estamos falando de uma crescida, cara, de 900% em 10 anos desse público. Ou seja, aquilo que a gente estava falando nos últimos vídeos. Essa população está adoecida, já se torna impossível a permanência dele no seio da família, por causa dos transtornos que ele gera. Então, se ele não está no seio da família, não está dentro das empresas, porque a gente acompanha um outro dado no Brasil, que grande parte o Sistema Único de Saúde
está aumentando a invalidez por transtornos mentais, pra você ter uma ideia. Ou seja, muitas pessoas não estão conseguindo manter os seus empregos, manter no mercado de trabalho por questões de saúde mental. E o aumento, o crescimento pós-pandemia, tanto de problemas mentais como o uso de substância, aumentou drasticamente. Então está se tornando uma pandemia, como em alguns países já perderam o controle. Quando a gente vê muitos vídeos na internet mostrando Estados Unidos mesmo, alguns lugares dos Estados Unidos, onde principalmente o K9, né, e outras drogas que são paralisantes, né, diminui o oxigênio no cérebro, a pessoa fica ali paralisada, ou seja, está cada vez mais drástico e mais complicado a resolver e a solucionar. E as prefeituras e as assistentes sociais estão buscando de alguma maneira solucionar, mas ainda não encontraram um bom caminho para fluir. Então, as estratégias, muitas delas às vezes desesperadas, ainda aquele enxugar gelo. Ou seja, eu já vi várias reportagens, né, de vários prefeitos, não vou citar nome nem cidades para não expor ninguém, mas que a abordagem deles ou você vai para uma compulsória, ou eu te dou uma passagem e você vai embora da onde você vem. Mas na rua você não vai ficar aqui nessa cidade. Né? Em Blumenau, uma prefeita, ela declarou, falou, não, aqui em condição de rua nós não vamos aceitar. Ok, é um direito também de buscar, mas quais são as soluções apontadas para essa problemática? Então, mas não é o Estado que deveria dar essa solução? O Estado, ele arrecada impostos, ele tem a sua soberania e tem seu poder absoluto sobre a população. Então, nesse caso, há uma falha gravíssima, pelo que você está me falando, do Estado em dar seguimento. Ele não ouve os órgãos competentes, ele não ouve até o mesmo terceiro setor que tem buscado alternativas, e no final nós temos uma população de moradores de rua sem assistência, ou quando tem assistência, assistências isoladas e sem uma conexão em si. Seria esse o quadro que se desenha? O que acontece? Nós falamos no outro vídeo sobre uma questão de rede, trabalho em rede. Então nós temos órgãos municipais, estaduais e até da federação que tem vagas e atendimento para esse público. Só que, vamos na lei. Existe uma lei, né, da reforma psiquiátrica de internação. Ou seja, tem 3 tipos de internação no Brasil. A voluntária, que são as comunidades terapêuticas, aquele que decidiu, entendeu e aceitou que a doente precisa do tratamento. Essa é a melhor opção, é a menos agressiva. Mas nós temos também as involuntárias. Quais são as involuntárias? Isso tudo é passado por lei. É a Lei 10.216/2001, a reforma psiquiátrica. Então existe uma lei que ampara essas abordagens e essas interferências. Não é uma coisa ilegal. Então, a involuntária é consentimento, sem o consentimento do paciente, mas com o pedido da família ou responsável que busca a justiça, busca o Ministério Público, fala, eu preciso porque não tem como. Então, tem família que tem esse entendimento e não quer perder o familiar para as ruas, então, e tem um pouco de conhecimento de lei, sabe os caminhos e vai lá. Mas isso é a minoria que busca, até porque hoje, aqui na nossa região, no Espírito Santo, demora em média uma intervenção dessa de 3 meses a 4 meses. E aí, esse é o grande X da questão. Muito morosidade para a solução do problema, sendo que é um problema emergencial. Tem que ter, vamos dizer, uma força-tarefa dos órgãos públicos com uma boa intenção de solucionar o problema. Porque se deixar as coisas andarem, a morosidade que a nossa justiça, a nossa lei acaba quando a solução sai, o dependente químico tem algumas características. Uma delas é o imediatismo, outra delas é a oscilação. Então esse indivíduo hoje, quando ele percebe que vai ter uma internação compulsória, ele sai andando para outra cidade, não consegue localizar, não tem endereço fixo, perde ele de vista. Ou seja, por isso que a gente tem
aqui dependentes químicos de outras regiões. Toda a cidade, grande parte dos moradores de rua não é de lá. Ou seja, os aqui de São Mateus vai para Linhares, o de Linhares vai para Cariacica, o de Cariacica vai para Vitória, o de Vitória vai para Bahia, da Bahia vai para... Eles não ficam na região. Então, cada cidade recebe outros de fora, exatamente para fugir dessas estratégias. Então, precisa... Hoje, nós estávamos numa reunião, essa semana, em Linhares, né, da Subsecretaria de Política sobre Drogas Estaduais aqui, que está fazendo, e lá o subsecretário de Segurança do município falou: aqui a gente está fazendo um cadastro com nome, dados e fotografia de cada pessoa que está em situação de rua. Então, essa rede de informação entre municípios se torna mais compatível. Por quê? Mesmo que eles se ausente da cidade, aqui também, se ele aparecer aqui e falar: você estava em Linhares ontem, eu tenho um currículo. Só que ele acaba cometendo pequenos delitos, pequenas situações, quando suja para ele lá e vai para outra cidade. Outra cidade ele é limpo, não tem nada, não tem história, não tem nada. Como continua acompanhando a abordagem? Como que acompanha o quadro psiquiátrico dele? Não tem essa interlocução entre as redes para poder, então, ser mais efetivo. Mas a lei, ela ampara. Nós temos esse tratamento e temos a compulsória. Porque quando a gente vai para a abordagem de rua, um dos desafios para as assistentes sociais e os órgãos, o CREAS e a assistente social no modo geral, que atende essa população de rua, é porque eles não têm uma autonomia legal, eles não são tutores legais daquelas pessoas para buscar uma compulsória. Então, nós temos o quê? Os meios da compulsória determinada pela própria justiça com base de um laudo médico. Então não adianta ir só no assistente social lá. Eu preciso que a assistente social pegue esse indivíduo e leve até o CAPS-AD para que lá ele seja laudado. Que ele tem um problema psiquiátrico decorrente do uso de substância, mesmo que não seja permanente, seja um transtorno mental decorrente do uso de substância, então ele é temporário, porque ele pode estabilizar o quadro dele e não ter diagnosticado ainda um quadro permanente psiquiátrico, né, um transtorno mental, mas esse quadro temporário ele pode ser, sim, via justiça, interditado. Aí sim nós vamos ter uma efetividade. Só que esse indivíduo não é aqui do município. Então, acaba que o gestor municipal daqui identifica que ele não é daqui, não é problema meu. Eu vou mandar ele para a cidade dele de origem. E aí fica nesse empurra-empurra. Não resolve o problema. Ou seja, se ele está aqui e o meu estado, vamos colocar assim, eu preciso resolver esse problema e a justiça precisa resolver. Mas essa internação compulsória, pelo que a gente percebe, o índice de recuperação de pessoas que passam por uma compulsória dessa, provavelmente, pelo que eu entendo, é menor ainda do que a da voluntária. Então, isso não seria estar enxugando gelo ou apenas tirando aquele indivíduo de circulação durante um tempo? Não seria uma forma legal de executar um desejo profundo que está intrínseco dentro da sociedade eu prefiro que os olhos não veem, o coração não sente? É uma pergunta provocativa, mas eu queria saber da sua opinião. Hoje nós temos algumas formas de tratamento, igual nós começamos a entrevista falando que não tem aquela ideal. Então eu não posso chegar e falar que a compulsória não é a ideal. Pode ser não ideal para um tipo de indivíduo e pode ser a solução para outros. Então eu trato em comunidade terapêutica e gosto da abordagem e lido com a abordagem de comunidade terapêutica. Mas eu tenho pessoas que não recuperou na comunidade terapêutica, que eu conheço, são pacientes meus, e que passaram por uma clínica de compulsória e estão limpas até hoje. Então não existe uma receita única para resolver o problema. A questão é tentativa e erro. Se eu não fizer nada, pensando que não pode não resolver, o problema vai continuar lá. Então, cessar o quadro psiquiátrico, estabilizar o quadro psiquiátrico dele, para que ele possa, então, o seu raciocínio cognitivo, perceber qual é a fase que está na vida dele. Isso é o principal fator hoje, porque quando ele está nessa compulsividade do uso, ele não tem
faculdades mentais nem para perceber a vulnerabilidade que ele está e os riscos que ele está correndo. Não só o risco, porque a doença é progressiva e fatal. Ok, só que quando a gente pensa em fatal, a gente pensa na morte. Mas ele pode ser fatal, por exemplo, para a sua sanidade mental. Você pode estar, porque quem está no uso de substância, ele está brincando com a sanidade mental. Ou seja, ele está são de manhã, de noite ele usa bastante substância, está louco. Nessa ida e vinda, pode ser que ele não retorne, não volte mais. E o quadro dele, que era temporário, pode se tornar permanente. Então, a saúde mental, junto com os psiquiatras, junto com os medicamentos, junto com a abordagem, tudo dentro de um cronograma com início, meio e fim, estabiliza o quadro psiquiátrico dele para ele poder perceber o mundo, perceber a situação que ele está. E aí sim, pode ser que ele deseje ainda retornar àquela vida, pode ser que ele tenha lapsos, pode ser que ele tenha recaída, mas aquilo lá, alguma coisa foi plantado, alguma coisa destravou na mente dele, alguma coisa expandiu dentro do horizonte dele de uma expectativa de um futuro, de ter uma qualidade de vida, porque ele vai perceber não só o quadro psiquiátrico, mas ele vai perceber, por exemplo, o adoecimento biológico. Problemas de rim, problema de pulmão, problema de fígado. Quando ele tiver tempos, a sanidade mental dele tiver boa, ele olhar no espelho e ver a sua fisionomia, também o aspecto social de autoestima pode voltar de novo. Quando ele fizer um paralelo de tudo que ele perdeu e tudo que a vida dele ficou paralisada, pode ser que tenha um despertar para uma vida de recuperação. Então são iniciativas e tentativas que precisam ser abordadas, porque senão você deixa a pessoa à mercê da insanidade dela. E ela não responde mais com suas faculdades mentais para saber o que é bom e o que é ruim. Porque a doença cega. A doença ela evolui. Quando ela evolui, ela diminui o ser humano. Ou seja, nem ele mesmo sabe o que é bom. Então, se você tem essa pessoa, você chegar para ele e perguntar, você quer internar? Não é ele que vai dizer não. É a doença dele que vai estar naquela condição. Se for em aspecto social, é uma outra abordagem, porque a gente vai nas praças, onde às vezes a prefeitura, a assistência social, está fazendo uma conscientização para que ele volte ao seio da família. O que a gente percebe é que lá no restaurante da Dona Maria, dá, depois das 2 horas, 20 marmitas, com carne, com tudo que um outro cidadão paga para comer, ele ganha gratuitamente 2, 3 horas da tarde. À noite, nós temos igrejas, ONGs, instituição dando cachorro-quente, coberta, cobertor, leite quente. Ele ganha durante o dia, mendigando, 150, 200 reais todo dia. Ele não tem responsabilidade com energia, com água, com conta de telefone, com bater cartão de trabalho. Ele não tem preocupação nenhuma, ou seja, todo esse contexto se torna um ambiente propício para o crescimento da doença, o adoecimento cada vez progredir mais, e a sociedade acha que está ajudando. Então, nesse formato, se não tiver uma conscientização de todo mundo de cessar, não é a forma de ajudar, não é alimentar. Porque se você alimenta um doente, ele vai, cada vez a doença vai ganhar mais força. Então, o que precisa é um posicionamento. A gente tem, uma metodologia muito boa no Brasil que chama AE, que é o Amor Exigente, que é um grupo de apoio à família codependente. E lá nos 12 princípios do amor exigente, coloca uma base que seria interessante para toda a sociedade entender que o amor permissivo, o amor com aceitação, tem uma máxima que os próprios dependentes químicos falam, que é, o que um dependente químico procura? Financiamento, aceitação e encosto. Não é o dependente químico, aqui nunca é a pessoa. Sempre a gente coloca o dependente químico, quando estamos falando da doença, a dependência química. Que acaba provocando isso nele, todos esses comportamentos. Todos esses comportamentos. Eles não são intencional, vamos colocar assim. Não é uma coisa pensada, premeditada. Não, ela é uma coisa que a doença já se torna mecânica, programada. É o modelo da doença. Quando ele chega na comunidade terapêutica, ou seja, a doença não faz distinção de quantos diplomas de faculdade você tem. Se você for na Cracolândia, nós na comunidade terapêutica, a gente já recebeu lá jornalista, psicólogo,
odontólogo, pastores, com teologia e tudo. Ou seja, nós já recebemos todo o tipo de classe sociais, desde o morador de rua sem família até o morador de rua milionário. Então, a doença ela não respeita nada disso. Por quê? A doença ela não tem um senso ético, crítico e moral de quem ela vai evoluir ou não. Não, ela vai agir da mesma maneira em todos. Por isso que quando a gente fala desses modos operantes da doença, não é o indivíduo que está fazendo aquilo. E a sociedade olha e vê dessa maneira. Ah, o cara roubou a mãe. Vagabundo, sem vergonha, tem que prender, tem que bater, tem que matar, tem que espancar. Por quê? Porque é inconcebível para uma pessoa racional um filho que foi criado a vida toda, recebeu tudo, agora ele vai roubar a mãe. Ou partir para cima da mãe para tomar a aposentadoria dela. Mas quando a gente percebe que aquela pessoa é a insanidade da própria doença que vai condicionar isso a ele, a ponto, eu já tive, infelizmente, testemunho de mãe que falar, ô Zé, eu falar a verdade para o senhor, eu já entreguei para Deus. Eu estou esperando a notícia. Inclusive, teve uma mãe que falou, eu já fiz uma oração para Deus levar, que eu não aguento mais sofrer. Se eu chorar, vai ser uma vez só. Olha o nível que chega uma mãe. De preferir que a morte leve o filho, porque já não sabe mais como lidar. Já mandou prender 2 vezes, já tem medida protetiva, já fez de tudo o que podia fazer. E não consegue resolver, e não consegue uma solução. Porque essa doença, a dependência química, ela é uma questão mesmo muito complexa. E não é do dia para a noite. Nós temos aí uma das melhores comunidades terapêuticas, né? Que é Dom Partegiano, né? São Patrignano? São Patriano. 4 anos um programa de recuperação. Hoje no Brasil, uma pessoa considerar que ela está com a doença estacionada 2 anos. E a família acha que vai resolver em 3 meses, 4 meses. Não é uma coisa, é um acompanhamento a longo prazo. Não é pegar e colocar a pessoa numa clínica compulsória 3 meses e falar, não, nós pagamos um tratamento, agora você se vira, vai caminhar. Não, nós temos que ter políticas pós-recuperação. Na verdade é porque é realmente muito complexo, a família já sofreu muito, aquela mãe já sofreu, aquela esposa, os filhos, já causou prejuízo. São tantas coisas envolvidas que realmente, como você está falando, né, torna extremamente complexa a solução. E não é uma solução fácil. A gente precisa entender como sociedade, né, que não há uma solução fácil para resolver talvez o que seja um dos maiores e mais complexos problemas da realidade humana. Eu acho que é a dependência química, né? Pelo que eu estou entendendo. Eu acho que assim, o caminho é esclarecimento e conhecimento. Nós tivemos aí um avanço muito grande, até meio que pandêmico, no final dos anos aí 80 para 90, de HIV, que proliferou muito. Que o crack começou a voltar para o Brasil, quando os exilados políticos, né, voltaram no final ali da ditadura militar, dos governantes, né, voltou ali depois da Constituição de 86, que liberou, e começou a voltar. E quando voltou esses exilados, que estavam em alguns países aí, trouxeram o crack para o Brasil. Mas naquela época, uma forma de usar droga muito conhecida era as drogas injetáveis. E naquela época também não tinha facilidade de seringa. Então, o compartilhamento de agulhas de seringa infectou muita gente com HIV e com hepatite C. Morreu muitos jovens, muitas pessoas contaminadas. E a proliferação do HIV foi muito grande. Também, por falta, naquela época, não tinha campanhas volumosas sobre preservativo. Então, eram 2 coisas, gravidez precoce e o HIV estava tomando conta do Brasil. O que aconteceu? Começou a trazer para dentro das escolas estudos e conhecimento e até matéria escolar de sexologia, ensinando a sexo seguro, até compartilhamento de seringa, teve até a questão da redução de danos, né? Então isso, quando trouxe isso para a mesa e começou a se debater, diminuiu, quase que cessou a proliferação do HIV. Hoje o que precisa fazer é trazer para as mesas, das salas, do jantar, o debate da família, franco e aberto. A hipocrisia de falar, não use droga porque é ruim, não funciona. Porque quando ele usar droga a primeira vez, vai ser bom demais. Fala, meu pai falou para não usar, isso aqui é bom demais, eu quero mais. Então é uma hipocrisia, é uma mentira, não vai funcionar.
Então precisa trazer, ó, se você usar, você vai gostar. É igual fazer sexo. Falar, minha filha, não faz porque é ruim. Não, ela fazia a primeira vez, era muito bom. Eu falei, eu quero fazer de novo. Não, vai ser bom, mas se preserve, se cuide, vai gerar isso, vai ter isso, vai atrapalhar a sua vida. A dependência química é a mesma coisa. Precisa trazer para dentro das escolas e falar, ó, se você usar isso aqui vai te dar isso, 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 isso. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. E aí sim, né, vamos ter debates mais amplos, né, abrir as escolas para essa temática, com pessoas que sabem o que estão falando, abrir também palestra dentro do CRAS, do CREAS, para as famílias, do Sistema Único, levar informação. Esse canal aqui de YouTube e essas informações que estão chegando para a família, eu creio que vai alcançar muito. Eu preciso que você compartilhe com alguém. Mande para quem você conhece que tem um problema na família, com dependência química. Olha, assiste esses vídeos, se cadastre lá no canal, se inscreva no canal. Mas vamos compartilhar com força, porque com certeza você vai poder ajudar alguém a se esclarecer e quebrar esse estigma, quebrar esse preconceito, quebrar os tabus de falar sobre dependência química, mas com clareza, com franqueza e debater sobre soluções. O problema está aí, não adianta mais esconder. Agora precisa falar de soluções. E nós queremos ajudar as famílias codependentes a encontrar soluções para não perder o seu filho para a morte, para a insanidade e para as ruas. Tem jeito, tem, mas precisamos unir força agora para poder dar uma resposta para esse problema. Obrigado. Até a próxima, pessoal.